oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, Deus é capaz de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, o diabo treme. Quando eu canto, o inferno cai. Pois eu sei, Deus é capaz de parar o inimigo, de parar o inimigo, de parar o inimigo. Quando eu oro, levanta tuas mãos assim. Fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. O meu louvor queima como incenso, e o meu clamor sobe até o trono. De onde vem o fogo santo? Declare: o diabo já caiu, o diabo já caiu, o diabo já caiu. Quando eu oro, o meu louvor queima como incenso, e o meu clamor sobe até o trono. De onde vem o fogo santo? O diabo já caiu, o diabo já caiu, o diabo já caiu. Quando o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo, nas palmas, fogo cai, fogo cai, o fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai, o fogo cai, fogo cai, fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Aplauda bem forte, você que é adorador, você que está nessa campanha. Não, aplauda bem forte, nós estamos na oração com propósito. Você que é adorador, você que é intercessor, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Aleluias. O diabo não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. O diabo já caiu nessa noite em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava travando a tua casa, tudo aquilo que estava travando a tua família, eu profetizo e declaro que nessa noite
todas as travas estão caindo por terra em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne
fazer tua vontade doce. Pega as tuas mãos. Que a minha vida seja tu. Que a minha vida, que a minha vida seja tu. que a minha vida, Que a minha vida seja. declare que a minha vida, levanta bem alto as tuas mãos. Que a minha vida seja. Que a minha vida, que a minha vida, que a minha vida. Que a minha vida. Vai declarando, vai declarando, vai declarando, levanta bem alto as tuas mãos. Que a minha vida, Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor meu Pai, nós queremos, Senhor, cada família representada aqui presente nessa noite, meu Pai. Oh, Deus, visita, Senhor, a família dos irmãos que estão aqui presentes, Senhor. Senhor, as famílias dos irmãos que estão em casa, Pai, as famílias dos irmãos, Senhor, de cada filial, meu Pai. Oh, Senhor, o inimigo tem tentado trabalhar e destruir as famílias, meu Pai. Mas que o Senhor possa verdadeiramente dar sabedoria, meu Pai, para todos os homens, meu Pai. Para que eles cumpram, Senhor, o mandamento, Senhor, de ser sacerdotes dos seus lares, meu Pai. Oh Deus, que as esposas possam ser, Senhor, ajudadoras e auxiliadoras dos seus maridos, Senhor. Assim como diz a palavra do Senhor, meu Pai. Oh Senhor, a sua palavra diz, meu Pai, que os filhos são heranças do Senhor, meu Pai. Mas o inimigo tem tentado distrair, meu Pai, os nossos filhos, nossos jovens, meu Pai, para vir com a destruição, meu Pai, através da falha de comunicação, meu Pai, entre as famílias, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa restituir, Senhor, nessa noite, meu Pai. Onde houver uma família, Senhor, que esteja se acabando ou se destruindo, meu Pai. Onde tiver um laço que o inimigo tem armado para separar alguma família, meu Pai. Oh Deus, eu te peço nessa noite, Senhor, inclina os seus ouvidos, meu Pai, para uma mãe que tem clamado, Senhor, que tem suplicado, Senhor, para os seus filhos que está na droga, Senhor, na prostituição, Senhor, e que está longe dos caminhos do Senhor, meu Pai. Oh Senhor, aquelas esposas que têm clamado, Senhor, pelos seus maridos, meu Pai, que o Senhor possa vir a trabalhar na vida deles, meu Pai, libertando, Senhor, de todo vício, meu Pai, que o inimigo tem colocado na vida das famílias, meu Pai. Senhor, eu te peço nessa noite, Deus, inclina os seus ouvidos, Pai. Escuta a nossa súplica, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar, Senhor, para que nós possamos romper, Senhor, na sua palavra, meu Pai, e destravar, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem travado, Senhor, todas as batalhas, Senhor, de opressão, de depressão que tem colocado nos nossos jovens, meu Pai. Oh Senhor, eu te peço, Senhor, eu entrego nessa noite, Senhor, cada uma das famílias aqui representadas, meu Pai, cada uma das famílias, Senhor, cada uma dos pedidos de orações que estão aqui no altar nessa noite, meu Pai. Eu coloco e entrego nas suas mãos, Senhor, cada uma das nossas famílias. Amém. Aplauda ao Senhor, aleluias. Aplauda mais forte para Ele. O ambiente já está sendo transformado. O ambiente já está sendo transformado. Aleluias, aleluias. Oh. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve.
precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Diga para Ele, quando Ele estende as suas mãos lá na tua casa, é a hora. Erga as tuas mãos e profetiza. Então louve. Diga, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Diga com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aplauda ao Senhor. Aleluias, aleluia, aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. Oh, bênção, hein? Segunda-feira maravilhosa, hein? Como Deus é bom, né? Oh, aleluias. Estamos juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Pastor Marlon me convidou para estar trazendo uma palavra aqui. Não precisava nem pregar. Um louvor maravilhoso desse, com muito louvor. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Irmãos, eu vim aqui trazer uma palavra. Está em Isaías 44. Vou estar lendo aqui. Não é muito o tema que foi me passado, mas é o que Deus
Podem se sentar, por favor. Tomem seus lugares. É o que Deus tocou aqui no meu coração para estar falando. A palavra do Senhor em Isaías 44, ela fala assim: o Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu, Israel. Meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e que com essa terra seca corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre seus descendentes e lhe darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como grama bem regada, como chorões que nascem na beira do rio. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Como Deus é bom, como Deus tem agido em nossas vidas. É verdade. Quem somos nós? Tudo que Deus tem feito por nós. Deus é maravilhoso. Eu cheguei aqui hoje no culto agora. A irmã Marina, eu não a conhecia pessoalmente. Ela é do nosso GK, né, pastor Eduardo? E eu tive uma recepção maravilhosa, irmã Marina. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. É muito bom, irmãos. É o que eu falei para ela: quem somos nós? Todo o cuidado que Deus tem tido com cada um de nós. Passamos luta, passamos dificuldades, mas porque estamos no caminho certo. Não tem como você conhecer uma porta aberta se antes você conhecer uma porta fechada. Se você não passar por um problema de saúde, por um problema financeiro, não vai glorificar ao Senhor. O Senhor às vezes nos prova, mas é para a honra e glória do nome dEle. Toda provação um dia vai acabar. Se tem alguém passando prova, Deus está falando nessa noite. Está chegando a hora. Está chegando a hora que eu derramarei sobre os meus descendentes, e darei bênçãos. Olha o que Deus fala sobre as nossas futuras gerações. E eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Como o Senhor é maravilhoso, né? Jesus. Ontem tivemos a oportunidade, Deus nos deu a oportunidade de nos reunirmos, alguns pastores. Tivemos passando uma tarde de comunhão juntas. E no finalzinho da tarde acabamos acendendo uma fogueira lá, né? Alguns puderam ficar, outros não. E ficamos ali conversando, glorificando ao Senhor. E umas 8 horas íamos embora. E hoje eu voltei lá no sítio. Eu cheguei lá, eram umas 4 horas da tarde. E eu olhei para aquela fogueira e estavam os troncos lá, aparentemente apagados. E eu me aproximei. Quando eu me aproximei, eu vi que ali ainda havia um calor. E eu remexi naquelas brasas. Em pouco tempo a chama reviveu. Irmãos, o que parece apenas cinzas, Deus está falando. Tem brasa. Se tem brasa, tem fogo. Aleluia! Se tem brasa, tem fogo. Verdade. Não desanimem na caminhada. É verdade. O Senhor é com cada um de nós. O Senhor cuida dos pássaros que não plantam, não semeiam, não ajuntam celeiros, e mesmo assim o Senhor o alimenta todos os dias. Não vai nos alimentar? Irmãos, Deus é maravilhoso. Essa palavra que eu fui convidado a trazer aqui, ela é de dízimo e oferta. Eu não sei se o tema tem alguma coisa a ver, mas Deus pediu para eu estar lendo isso, e é o que eu fiz. E eu sou muito grato ao Senhor. E uma das maneiras de agradecermos ao Senhor é ajudando a sustentar a casa do Senhor. Porque por aqui passam muitas pessoas que chegam aqui às vezes quebradas, destruídas, pessoas querendo acabar com a vida até. Por causa que tem uma porta aberta, que eu e você ajudamos a manter essa porta aberta,
essas pessoas são curadas, essas pessoas são saradas. Quantas vezes nós chegamos na igreja destruídos também. Quem nos vê por fora, estamos fortes, firmes, mas só Deus sabe o que temos por dentro. E chegamos aqui, recebemos uma palavra, recebemos um louvor maravilhoso e saímos daqui novamente firmes, como aquela brasa. Saímos daqui com fogo de novo. É isso que Deus tem falado aqui comigo nessa noite. Irmãos, vamos dizimar e ofertar nesse momento. Vamos nos colocar em pé. Os pastores estão aí com os envelopes de dízimo, de oferta. Quem sentir no coração, quem for o dia hoje de dizimar, de ofertar, fique à vontade. Venham aqui na frente receber uma bênção. Os irmãos que estão assistindo online também, se hoje é seu dia de dizimar e ofertar, faça com alegria no coração, porque Deus ama o que dá com alegria. E se hoje você não tem, se você está passando por alguma dificuldade, se prepare, irmão. O tempo da brasa está acabando, agora é fogo sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ofertar, vamos dizimar. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço ao Senhor por essa oportunidade, Pai, de estar aqui trazendo uma palavra. Pai, nesse momento peço ao Senhor que nos abençoe cada dizimista e ofertante da Tua casa, abençoa os seus ministros, Pai, pessoas que têm, Pai, dedicado a vida ao Senhor. Pai, somos totalmente dependentes de Ti, Pai, e glorificamos o Teu nome, só o Seu nome seja hoje sempre louvado para a honra e glória do Senhor. Amém. Aplaudam ao Senhor, por favor. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu cumprimento os irmãos que estão em casa, cultuando conosco. Eu peço que todos aqueles que tenham pedido de oração, coloque no chat. Nós temos a nossa intercessora, que está lá, sempre conosco, a nossa irmã Norma, sempre nos acompanhando, cultuando conosco, que ela estará orando por cada pedido de oração, amém? Nesta noite eu quero convidar a nossa pastora Andréia, que vai trazer a palavra nesta noite, rompendo as travas da nossa vida, da nossa família, o tema hoje, amém? Quem não tem uma trava na família para romper? Hoje vai cair, em nome de Jesus. Amém? Aqui está a tua filha. Vamos colocar as mãos e orar por ela nesta noite, abençoando a vida dela, que se dispôs nessa noite a estar trazendo alimento para as nossas vidas. Amém? Que veio direto do céu. Senhor poderoso Deus e Pai, aqui está a tua filha. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Pai, ela venha transbordar aqui, Senhor, em nossas vidas, que estamos desejosos da Tua palavra, Pai. Derrama unção sobre a vida dela, Senhor. Ô Espírito Santo, vai movendo o coração da Tua filha, Pai, em nome de Jesus.
E que ela não venha, Senhor, reter nada daquilo que o Senhor transbordar sobre a vida dela nesta noite, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, enquanto a tua filha está aqui, Senhor, fazendo a tua obra, meu Deus. Visita as orações dela, a casa dela, meu Pai. A família, a parentela dela, meu Pai, em nome de Jesus. E que toda e qualquer trava do inimigo contra a vida deles caia por terra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? A paz do Senhor a todos. Vamos aplaudir a este Deus de poder que se encontra aqui. E busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, nós estamos aqui para adorar. Nós estamos aqui para encontrar o Mestre. Nós estamos aqui para derramar os pés do Senhor e que Ele vai crescer sobre nós. Quantas vezes eu fico com uma tristeza tão grande que eu vejo a igreja adormecida. E eu estava ali louvando, eu estava adorando e o Senhor estava falando: coloco os meus filhos de pé. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O inimigo quer que a gente fique caído, prostrado, humilhado, mas o Senhor te chama à vida e uma vida com excelência, uma vida com alegria, uma vida do extraordinário que Ele preparou. Não é o homem, não é a mulher. É o Senhor que preparou o melhor, o extraordinário para mim e para você. Então que as palmas que a gente vai dar agora, seja não só com as mãos, mas seja com o nosso coração. Vamos aplaudir, vamos com a certeza que o milagre já está na nossa mão. Vamos aplaudir? Glória a Deus, glória, 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 glória. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor. Amém? Podem se assentar, glória a Deus. Quem está preparado aí para receber o abraço quentinho do nosso Pai grandão? Daquele que supre as nossas necessidades. Aquele que faz sim o mar se abrir, pastor. Aquele que tira a gente de determinados lugares e nos coloca em outros, porque nós estávamos acomodados, pastor. O Senhor, Ele tira, e o Senhor coloca. O Senhor, Ele dá, e o Senhor, Ele guarda. O Senhor, Ele é por nós, e quem será contra nós? O inimigo, ele quer frustrar os planos de Deus, falando que somos derrotados, que somos fracassados, que perdemos. Mas o Senhor, Ele fala: você é vencedor, você é abençoado e você é amado. Quantas lutas, quantos processos, pastor Paulo. E até aqui, o Senhor tem nos sustentado, pastor Eduardo. Até aqui, o Senhor tem nos surpreendido com o extraordinário todos os dias. Extraordinários de viver, extraordinário de ser luz em lugar próprio, extraordinário de dar gosto para a vida dos nossos irmãos, dando um abraço apertado, uma palavra de amor, um cuidado, né, pastora Suzy? Esse é o Deus grandão, que Ele surpreende todos os dias cada um de nós com a porção necessária que precisamos para viver a graça dEle. A graça dEle não é como a gente pensa que é uma graça momentânea, não, não, a graça do Senhor, ela é eterna. E Ele busca os verdadeiros adoradores para viver a eternidade. E Ele tem nos ensinado que esse mundo tudo é passageiro. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu tive um sonho. E nesse sonho foi uma revelação assim, fulminante. Aonde eu fiquei até hoje, estou sendo alimentado por esse sonho que o Senhor me deu. E aí eu vi as minhas 2 filhas no meio da igreja.
e a luz brilhava sobre elas, e eu estava ministrando essa palavra onde vai ser entregue hoje, pastor Eduardo. E a luz brilhava sobre elas, e o Senhor falou, fala com elas. E elas sabem que é difícil, como fala, né? Santo de casa não faz milagre. Muitas vezes eu falo assim, eu não vou falar, eu vou orar para que um outro profeta fale com elas, porque ela vai falar que é a mãe, que é a carne, tudo. Mas hoje tem tudo a ver. E eu tinha comentado com o pastor Marlo, conversei com a pastora Deise, falei desse sonho para elas. E eu falei assim, pastor Marlo, pastora Deise, e vai ser na igreja. E quando ele me convidou, acho que ele nem se atentou que era sobre a família. Eu falei assim, só pode ser essa palavra. Porque ali eu via minhas duas meninas, porque é a maior preocupação que os pais têm é com os filhos. A maior preocupação que a gente tem é o que eles vão viver, o que eles vão fazer. E quando ele falou assim, ó, pastor Andréia, você pode ministrar, vai ser a segunda semana. E a semana, aí eu olhei, eu falei assim, Santo Deus, rompendo a trava da família. Meus queridos, as pessoas, elas olham para a gente, elas acham que é tudo perfeição. Mas em cada um que aqui está, tem processos que nós temos que passar. Não é ficar estagnado, não é ficar aflito, oprimido, porque falaram, porque disseram, porque não te colocaram num ciclo de amizade. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele está aqui, e Ele está te chamando. Eu não sou nada, mas Ele é tudo, Ele envolveu eu num sono profundo de intimidade, pastor Eduardo. E foi tão lindo, Ele me mostrando as minhas duas meninas brilhando. Porque Ele conhece a minha oração. E o Senhor conhece a sua oração. E o Senhor, Ele me deu a palavra que está em Mateus 25, do 1. Oh, meus queridos, Deus é lindo. 25, 1 ao 13. Vai falar, não sei se os irmãos vão colocar aqui. A minha fala sobre as 10 moças. Em outras versões fala as 10 virgens. Meus queridos, é profundo essa palavra. É profundo. E se você for esperto, você vai pegar tudinho que você tem. Porque Ele vai dar de uma medida transbordante a cada um de vocês. E aí eu estava meditando, eu falei assim, Senhor, mas o que tem a ver das 10 virgens? E Ele falou assim, vai, que eu vou montar o quebra-cabeça para você. E os meus filhos vão ser alimentados, não da maneira que você quer, mas da maneira que eu quero dar. Meus queridos, aqui fala, naquele dia o reino do céu será como 10 moças, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. A moça sem juízo pegaram as lamparinas, mas não levaram um óleo de reserva. As ajuizadas levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram os óleos de reserva. Meus irmãos, prestem atenção. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e começaram o sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, o noivo está chegando, venha se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e as 10 moças acordaram, as 10 acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam a moça ajuizada.
O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, 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 nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem é vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Meus queridos, nós não sabemos qual será o dia e qual será a hora. Nós não sabemos e por isso nós temos que deixar a reserva do óleo constante, cheios na nossa vida. Porque que eu estava me vendo, eu falei assim: meu Deus, me mova numa intimidade profunda. Senhor, me usa numa intimidade, Senhor, surreal, que eu nunca vivi na vida. E aí o Senhor me levou à palavra que está em Atos 12:5, que fala que Pedro estava preso e a igreja orava por Pedro. A igreja orava, a família orava, eu orava por a minha família. Eu orava pelas minhas filhas, eu orava pelo meu esposo. E a igreja orava, a igreja clamava. Mas Pedro, pastora, chegou um determinado tempo que ele cansou e ele adormeceu. Mas isso não deixou dele estar preparado, porque no momento que os anjos chegou para ter com Pedro, o que aconteceu? Ele acordou, ele se preparou e a luz celestial brilhou, porque Jesus é a luz que ilumina os nossos passos. Jesus é a luz, é a lamparina que tem que estar acesa nas nossas vidas. Sem Jesus nós somos vazios. Sem Jesus nós perdemos o que nós temos de mais precioso, que é a nossa família. Eu quero nesse momento chamar meu esposo e minhas filhas aqui em cima. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar eles porque eu estava ali orando e o Senhor, Ele me levou a um processo que nós tivemos na nossa vida. E tem tudo a ver a romper as travas da família. Né? Vem rapidinho, por favor. Eu sou acelerada assim, meus irmãos. Mas glória a Deus. Tem irmã que se identificou, né? Glória a Deus. Essa é a minha Bia, é a minha primogênita. Essa é a Ingrid, a caçula, né? E esse é meu esposo. Meus irmãos, eles são bênção na minha vida. O que antes foi oração, hoje é graça, hoje é amor, hoje é realidade. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela minha família. Glória a Deus. Meus queridos, quando eu me casei com meu esposo, logo que eu casei, eu queria engravidar e demorou para me engravidar 1 ano. E quando eu engravidei da minha Bia, era tudo que eu queria. Era tudo que sempre eu sonhei, como mulher. E quando ela tinha 1 aninho e meio, vieram as crises no nosso casamento. Vieram as crises, as brechas foram deixadas e o inimigo entrou. Mas foi propósito do Senhor, para forjar o nosso caráter e para dar tudo que nós temos hoje, uma intimidade, uma amizade de família. Nós clamamos, nós ficamos separados 1 ano e meio. 1 ano e meio nós ficamos separados. E eu não queria mais, eu falei, não quero mais, é um homem que não tem coração, eu já perdi o amor. E belo um dia eu cheguei na minha casa, eu olhei, eu falei assim, está tudo tão vazio, pastor. Tudo tão sem sentido.
minha filha pegou a mochilinha nas costas e falou: mãe, vamos para nossa casa? Mãe, eu não quero mais ficar na casa da vovó. Eu quero ir para casa com meu pai. Aquilo doeu a minha alma. Eu falei assim: mas eu não tenho mais amor. E aí eu fui buscar no Senhor. Eu fui buscar no Pai. E o Pai falou assim para mim, quando eu entrei na igreja: o que eu uni, homem nenhum separa. Isso é um processo para resgatar a sua mãe. A minha mãe estava descabeçada no mundo, estava vagando no mundo, e o Senhor permitiu para que ela voltasse para a casa do Pai. E aí passou o processo, minha mãe ficou em coma, nesse processo que eu estava na casa. Tudo é um quebra-cabeça do Senhor lindo. E minha mãe teve um coma, minha mãe ficou 7 dias em coma. No 7º dia, minha mãe voltou à vida, teve um encontro com Jesus. Jesus permitiu que ela voltasse à vida, ela se destubou. E ela contou como foi que ela reviveu. Então, meus irmãos, o processo é necessário, doeu. Mas quando eu busquei a face do Redentor, Ele me mostrou que era necessário para forjar o meu caráter e o caráter do meu esposo. Esse ano vamos fazer 26 anos de casado, para honra e glória do nosso Senhor Redentor. Amém? Vamos aplaudir, meu irmão, porque Ele é o dono da família. Ele rompe cadeias, Ele transforma o choro em alegria. Chorei, sofri, mas estamos aqui. O homem da minha vida, o homem das minhas orações, o pai das minhas filhas, aquele que todos os dias eu acordo e agradeço a Deus pela vida dele e pela minha. Porque a misericórdia dele foi tão grande, pastora. Eu não era merecedora, mas ele me devolveu aquilo que o Senhor separou. O que Deus uniu, homem nenhum separa. Processos é necessário para darmos valor, para ter sentido na nossa vida, pastora Deise. A gente vê os nossos filhos sofrer, é difícil, é doloroso. Mas também hoje eu entendo o porquê daquela dor, para mim dar valor a tudo, todos os momentos. Todos os momentos. O que para homens, para mulher, falava assim, não vai voltar mais. 1 ano e meio, pastor. Ele já estava com outra. Mas só que é o seguinte. Quando eu resolvi perdoar, pastor, o Senhor falou assim, é daqui para frente. O que passou, passou e foi necessário você passar. Daqui para frente eu faço tudo novo e de novo. No de repente de Deus a nossa vida transformou e hoje eu tenho o que sempre eu sonhei. E o Senhor vai te dar o que você sonhou, porque os seus sonhos não é nada perante dos sonhos de Deus. Como meu esposo falou ontem, a gente estava lá na fogueira, a fogueira santa, e nós conversando, e o Senhor nos alimentando, pastor, e ninguém queria ir embora, e a gente tinha que arrumar aquele lugar para vir embora, e a gente estava assim numa comunhão tão sobrenatural. E como meu esposo falou, hoje ele voltou lá para pegar as outras coisas que a gente deixou. E aquela fogueira, numa mãozinha que ele deu, ela voltou a pegar fogo. E hoje o Senhor está soprando na sua fogueira e está fazendo pegar fogo aquilo que estava apagado, meu irmão. Nada em vão. Não permita ser cinza, permita ser tocha. Não permita ser apagado, pastora. Os seus dons é seu, o Senhor te deu. E muitas vezes passamos o processo porque nós não escutamos a voz do Espírito. Pedro estava cansado. Pedro, ele já tinha até falado assim, eu vou morrer mesmo, mas eu vou para a glória.
Porque ele já tinha vivido um processo todo na vida dele. Pedro era terrível, pastor. Ontem a gente estava falando que muitas vezes o Pedro que há em nós, que é o vilão que há em nós, a gente tem que mandar ele ficar quieto, ou até às vezes amarrar o Pedro. Mas Pedro, nesse momento, ele passou todos os processos para forjar o caráter dele. E ele se tornou um homem digno do louvor e da adoração de Deus. O povo, os parentes, os irmãos, a igreja orava. E é isso que o Senhor chama vocês a orar, insensatamente, com todo o amor. Meus queridos, vamos acordar. Jesus está à porta, está batendo, está chamando vocês para uma entrega, uma intimidade real. Ele é real, Ele está aqui. Ele te chama para tocar as vestes e você ser curada, ser transformada. Meus queridos, minha mãe, ela viveu mais 7 anos. 7 anos de uma mulher cheia da presença de Deus. O Senhor permitiu que eu tivesse outra filha para minha mãe cuidar com todo amor e com todo carinho. Ele permitiu. E chegou o dia que o Senhor permitiu que ela fosse embora. E foi uma tragédia muito grande. Sabe, a minha mãe foi levada de uma maneira muito brutal. Sabe? Só que naquele momento que eu estava do lado do corpo da minha mãe orando e pedindo, Senhor, tenha misericórdia. Ele falou assim, filha, esses 7 anos você viveu a plenitude da tua oração. E agora eu estou levando ela para descansar nos meus braços. Meus queridos, minha mãe do pó, ela virou ouro. E as memórias que eu tenho da minha mãe hoje, é uma mulher transformada. É uma mulher cheia de graça, que ficou gravada nos nossos corações. Então o que o Senhor quer dizer para mim e para você hoje, valorize o que você tem hoje. Dê valor no respirar, na comidinha quentinha, na roupinha lavada, no jeito de falar, no abraço apertado, né, pastora? Porque Deus, Ele ama, e às vezes eu fico assim tão constrangida de tanto amor que eu quero abraçar todo mundo com uma intensidade, e às vezes as meninas falam assim, mãe do céu, você sufoca. Eu falei assim, não, é muito amor, porque Senhor é amor, pastor. E todos os dias Ele derrama porção de amar sobre as nossas vidas, para que a gente seja tocha, para que a gente não seja cinzas. A cinza ali, né, amor? Estava se apagando, mas apenas um toque, ela brotou de novo o fogo da chama do poder de Deus. Aquilo, irmã, sabe aquele sonho que foi engavetado? O Senhor agora, Ele está derramando graça. E vai sim, pegar fogo. Porque Ele é na sua vida. O homem e a mulher não têm poder sobre os planos de Deus para você. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Se passaram 20, quantos anos, amor, da nossa separação? 24 anos mais ou menos. Que a gente se separou. E hoje eu vejo todos os dias como foi necessário, pastora. Essa separação foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, meus irmãos. Foi a melhor coisa para me valorizar. O amor da minha vida. O homem escolhido por Deus, que Deus me deu. E aí você fala assim, mas ele não é perfeito. Não é perfeito, e eu também não sou perfeita. Mas o Senhor, Ele nos une para sermos juntos, um corpo só. Então para que duvidar do poder de Deus? Para que olhar para trás? Para que ficar murmurando, questionando? O deserto, foi necessário o povo passar. Mas era só 40 dias, pastor. Só 40 dias, e por causa da murmuração, do questionamento, sabe, da distração. Foram 40 anos. E o que a gente pode tirar das virgens, das moças, dá para a nossa vida? A distração faz com que o azeite escorra pelo chão. Mas quando nós pegamos para nós a palavra,
nós somos transbordantes do azeite, e o azeite não vai faltar. Somos a noiva de Cristo. Entrega o seu melhor, porque o Senhor te ensina melhor. Não importa as dificuldades, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O Senhor te habilita a fazer o melhor. Porque de nós temos o Pedro, teimoso. Mas o que o Senhor está preparando é o Pedro transformado nas nossas vidas. O Pedro honrado pela oração do povo que orava. Oh, rebaixo. Oh, delecanta labaço, delecanta labaço. Oh, rebaixo, delecanta labaço, delecanta labaço. Meus queridos, quando eu sonhava, eu via a igreja morta. Eu via a igreja escorrendo o azeite de vocês. E eu chorava, e eu pedia, eu falava, Senhor. E o Senhor falava assim, manda os meus filhos acordar. Manda os meus filhos ficar alerta. Porque eles não sabem o dia e a hora. Como eu havia falado para vocês. Esses dias meu esposo falou assim, nossa amor, você já atendeu culto em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E esses dias a minha tia veio a falecer. E eu estava fugindo dessa missão, porque é muito doloroso. E aí chegou lá, eles estavam esperando para me fazer o culto fúnebre. Foi dolorido, mas foi cheio da graça de Deus. Aonde as pessoas viram que não havia uma mulher, mas havia Deus ali através daquela mulher. E o Senhor, Ele quer sim levar vocês em lugares para ser a luz dEle em lugar próprio. Eu fico muito triste quando eu vejo a igreja estagnada, parada. E a gente sente, né, pastor? Quando nós estamos aqui, o Espírito Santo, Ele mostra cada um e a dor de cada um. E o Senhor fala assim, acorda. Acorda. Eu não quero fechar a porta para vocês, eu quero abrir. Então estejam preparados como aquelas prudentes, aquelas moças sensatas. O Senhor, Ele nos alimenta constantemente para a gente ser cheio desse azeite. Às vezes a gente fala assim, eu não vou naquele culto porque aquele pastor é fraquinho, aquela pastora é isso. Meus queridos, não é o pastor, não é a pastora. É Deus que levantou os pastores, os missionários, os levitas, para estar levando a palavra dEle. Como é difícil, né, pastora? Como é difícil. Eu me recordo o dia que a pastora veio aqui orar. Orou. A intimidade da pastora se derramando. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Não importa se é para um sepultamento. Não importa se é para um aniversário. O que importa é que você esteja preparado. Esses dias a gente foi. É na Ponte Grande que a gente foi, na igreja. E a gente falou assim, eu e os pastores, pastor Mário, pastora Deise, meu esposo e minhas filhas, vamos lá pegar o pastor de surpresa, vamos no culto lá do pastor. E aí a gente estava lá, né, adorando. E na hora de chamar o pregador para pregar, chamou quem? Aqui, sem preparar nada. E o Senhor, antes dele me chamar, o Senhor falou assim, você que vai pregar. Falei, pai. Porque nessa hora, né, Senhor, tenha misericórdia de mim. E na hora o Senhor soprou no meu ouvido, e ali foi uma unção tão grande, pastora. Tão grande, tão especial. Porque o Senhor, Ele chama cada um de nós assim, num piscar de olho. E nós temos que estar preparado, irmão. Tem que estar preparado. Não sabemos o dia e a hora. O que nós sabemos é que Ele está nos preparando para que Ele volte. E a gente esteja como uma noiva sem mancha. Toda adornada. Toda limpinha. Toda cheirosa, para que Ele fala, vem meu amor, vem, eu te conheço sim, eu te conheço, eu sei as suas obras, glória a Deus, Ele é bom.
O tempo todo Ele é bom. Atos 12, 7, quando fala com a gente que de repente apareceu o anjo do Senhor. E a luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e falou: acorda, acorda, levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Meus irmãos, acorda, acorda, levanta depressa. A luz do Senhor está guiando no caminho novo. E nós não podemos perder tempo. Eu estava ali louvando, adorando, eu estava me arrepiando, o Senhor estava falando. E o Senhor está falando com cada um de vocês. Acorda, não tem tempo mais de ficar na estagnação. Pedro acordou porque ele teve o preparo a vida inteira, pastora. Ele foi preparado. Ele era um homem terrível. Foi lá, arrancou a orelhinha de Maico. Quantas vezes a gente não quer arrancar a orelhinha de um filho, brigar, discutir? Mas ele recebeu a oportunidade de ser transformado. O Senhor, Ele está nos dando a oportunidade de ser transformados, de ser lapidados, de ser lavados. A gente vê que tem pessoas que só vêm para a igreja quando é para ministrar, quando é para louvar, quando é para fazer alguma coisa. Mas o Senhor está mandando a gente acordar. Acorda, acorda, eu estou preparando. Ali, aquilo que estava preso se soltou. O que está preso na sua vida está sendo soltado. Porque o Senhor mandou os anjos para soltar. E vai ser no de repente. E hoje é a hora do de repente a todos aqueles que crê. O noivo demorou, mas chegou a hora que ele chegou. O processo demorou, você chorou, mas a alegria chegou. Jesus está chegando na casa. Jesus está operando o milagre, mas você precisa olhar para o alto, porque é do alto que vem o socorro. O socorro vem do nosso Senhor, que nos criou, que nos formou, que nos chama pelo nome. Irmã, quantas vezes você se acha tão pequena? Quantas vezes? E o Senhor te chama para obras maiores. Meus queridos, é tão lindo, pastor, essa intimidade, né? Quando a gente vê a luzinha do Senhor ali na pessoa, e a gente vê o Senhor, a irmã de verde mesmo, a obreira, a gente vê o Senhor derramando unção nova, poder, porque às vezes você fala, eu estou tão escondida, eu estou tão esquecida, mas como Davi era esquecido por muitos, o Senhor conhece o teu coração. E Ele te pega pela mão e te faz vencer esses obstáculos. Não olha para trás. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu vou te justificar. Amém? Meus queridos, é lindo. Você quer receber? É lindo, irmã. Você quer receber? É lindo escutar a voz do Pai, o perfume dEle. E você tem essa intimidade. Todos nós somos chamados. Assim como aquelas 10 moças foram chamadas. Quantas pessoas tem aqui mais ou menos, pastor Marlon? Umas 30? Umas 30 pessoas. Todos os 30 foram chamados. Agora o Senhor, Ele pergunta para vocês, para cada um de vocês. Vocês estão preparados? Porque eu estou aqui. Você está preparado? Porque se você vier a mim, oh pastor, tudo se fará novo. A minha graça te basta. Dores, espinhos, às vezes é necessário. Mas o que o Senhor tem para nós é tão lindo, é tão maravilhoso e é tão extraordinário. João 8,12 fala assim:
De novo Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Meus queridos, olha só como combina. Olha só como Deus é fiel, né? Nossa, o pastor tirou isso, é muito, muito forte. Pastor Macedão. Deus é fiel. Ele é a luz. Ali aquelas 10 moças, só 5 entenderam o propósito. Só 5 se prepararam de uma maneira genuína. Só as 5 foram cuidadosas. E eu acho que os 30 que estão aqui estão sendo cuidadosos. Porque vocês poderiam estar em qualquer lugar. Mas vocês escolheram a boa parte. A parte que edifica, a parte que transforma, a parte que dá o novo. Antes, no passado, o nosso casamento era um casamento falido. Mas o Senhor, no momento certo, no de repente dele, Ele transformou aquela falência em graça, em poder, em unção, em renovo, em transformação. A minha mãe, um dia, foi uma mulher drogada, uma mulher que bebia, que fumava, que era uma vergonha para nós, para as filhas. E eu orava: Senhor, muitas vezes eu orei: Senhor, leva minha mãe, eu não aguento mais tanta vergonha. E eu falei assim: mas que seja feita a tua vontade. E o Senhor mostrou que a vontade dele é perfeita e agradável, não é como a minha e não é como a sua. A vontade do Senhor é a plenitude do amor, para mostrar que Ele transforma o pó em ouro, para mostrar aquele desengano em alegria. O Senhor é o Deus da família. O Senhor, Ele transforma a família. Mas sabe como? Com a nossa fé. Transformando o nosso eu em entrega nas mãos daquele que pode. Eu orava, eu clamava pela vida da minha mãe. E quando eu passava, ela tinha um bar. E o Senhor operou um milagre. E hoje eu vejo o milagre que Ele operou. Ele permitiu a separação minha e do meu esposo, para arrancar a minha mãe daquele mundo, daquela escuridão. A escuridão, as trevas. E Ele deu a oportunidade dela se achegar. E ela ser transformada na hora certa. E foram 7 anos. Porque ela se permitiu, ela pediu: Senhor, me dá uma nova chance. E ela falava, quando ela voltou do coma, eu achei que ela tinha morrido. Ela voltou e ela falou: filha, tinha um cachorro lá, ele ia me pegar. E eu pedi para o Senhor: Senhor, me dá uma nova chance. E ela falou que veio uma luz muito forte. A luz muito forte. E resgatou, e ela tirou aquele tubo, e ela voltou à vida. A luz muito forte está entrando na sua vida. A luz muito forte está acendendo aquela poeirinha que estava apagada. Ela está acendendo. Ela está renovando, ela está transformando. E aí você pode dizer: é muito fácil falar, é muito fácil. Meus irmãos, cada um que aqui está, teve processos dolorosos. E se a gente não tivesse esses processos, o que seria de nós? O que teríamos para contar? Como nós poderíamos ajudar? A gente, meu esposo, cada dia eu falo assim: Senhor, o Senhor é tão lindo. Porque cada dia mais, eu e Ele, a gente fala a mesma língua. Nós gostamos de ajudar. Nós gostamos de receber. Nós gostamos de se cuidar. E nós gostamos de cuidar do próximo. E isso nos leva a uma intimidade tão sobrenatural do amor de Deus. Que às vezes Ele está chatinho, às vezes as meninas falam assim: falei, já conheço o pai. Quando ele está sem dinheiro, quando ele está com isso, então eu fico bem quietinha. E ele também, quando ele vê que eu estou na TPM, pastora, ele fica: não fala nada para sua mãe.
É processos que passamos para um conhecer o outro. É processos, minha irmã, que o Senhor está te levando para você viver o sobrenatural. Porque nesse momento o Senhor edifica a tua casa, edifica o seu casamento e vai te transformar. A glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. A glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Se não fosse tudo isso, o que eu teria para falar aqui? Se não fosse essa bagagem, o que eu teria para contar, pastor? Mas o Senhor me deu a dádiva de passar esses processos para me ser mais forte, para me ser corajosa. Esses dias a minha filha foi para o hospital e foi nesse sonho. O Senhor falou assim, fala para elas, se elas não for pelo amor, elas vão pela dor. Meus queridos, fala para elas, eu estava aqui no púlpito. E elas sabem, quando eu dou recado para elas, o bicho pega. Porque eu não gosto de dar. Eu não gosto, pastora. Porque mãe sempre vai pela carne, né? Mas quando o Senhor me pega no estreito, Ele falou assim, fala para elas. Se elas não for pelo amor, vai pela dor. Passou no outro dia, a menina ficou doente. Ficou ruim. E o Senhor já estava me preparando. Ele falou assim, não é para a morte, é para a vida. Meus queridos, essa menina ficou ruim. Chegou no hospital, fizeram o exame, a menina já estava com infecção generalizada. E eu estava assim, igual uma múmia, pastora, sabe, sem força, mas com muita fé. Como Pedro dormia, eu estava ali meio assim, e aí o Senhor, Ele estava falando, estou no controle. Ficou 3 dias na UTI. E eu não tinha força nem para chorar. Só tinha força para agradecer. Senhor, é o processo, Pai. Então, fala com ela. Envolva ela, o extraordinário. Pai. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não sabemos a dor do outro. Nós não sabemos, né, pastora? E só Deus sabe as nossas dores. Só Deus sabe as dores das minhas filhas. E eu orei, eu clamei, o Senhor falou assim, fala para elas. Se não for pelo amor, vai pela dor. Mas eu estou cuidando para favorecer elas. Quando Deus fala, Ele fala e Ele justifica. Ali foram 3 dias, essa menina com infecção generalizada. E aí eu já sabia que no 3º dia a vitória ia vir. Porque é processo, porque às vezes a gente quer passar o processo do outro. E o processo de cada uma delas, elas vão ter que passar. Para que no amanhã elas contem, eu passei por aquela UTI. Aconteceu isso. E o Senhor veio ao meu encontro e falou numa intimidade sobrenatural comigo. Às vezes, vales é necessário. Às vezes um chacoalhão de acorda. Acorda! Acorda, o que você quer que eu faça mais? Acorda! Se posicione, eu te chamei para ser líder. Eu te chamei para você pregar, eu te chamei para você louvar com uma intimidade profunda. Porque para o mundo a gente dá o melhor. E para Deus a gente dá sempre o segundo. Para quê, pastor? Sendo que quem nos dá a vida, que quem é a luz para o nosso caminhar é Ele. Esses dias eu vim no Strategic e eu achei que era totalmente diferente. E quando eu vim, eu fiquei impactado da presença de Deus. Eu fiquei impactada. E o pastor Macedo me chamou para orar. Quando eu subi nesse púlpito, pastor, era tanta unção que eu nunca senti. Eu senti uma unção. E eu falei depois para o pastor Macedo, eu falei, pastor, nossa, pastora, eu não vou faltar em nenhum Strategic. Como a gente julga as coisas, como a gente vai e a gente fala, não, é só uma palestra. Não, é comunhão, é entrega. A gente vê, a gente está aqui, vai fazer já esse ano 2 anos que a gente já está aqui. Como foi difícil, meus irmãos. Porque a gente veio de uma igreja onde a gente era líder de jovens.
onde as minhas filhas tinham cargos na igreja, e começar do nada, começar uma segunda casa, é difícil, tem os desafios. Mas com essa bagagem toda, nós fomos indo, fomos do pequeno, fomos conhecendo pastor Eduardo, pastora Suzy, pastor Marlo, pastora Deise, o Wagner, a Lica, tantos outros que nos abraçaram, nosso apóstolo. Então assim, o Senhor, Ele nos dá o melhor. E isso não quer dizer que o melhor você tem que passar pelo estreito. O estreito ele vai vir. Às vezes eu cumprimentava os irmãos, não sabia se era pastor, porque é igreja de pastor. Aí falava irmão, aí o outro falava pastor, ou irmão, ou pastor. E é difícil, né, pastor? Mas hoje eu já me sinto em casa. Hoje eu já adoro o Senhor com esse amor pleno de pertencer a uma casa, a de olhar, de ter cuidado, né, pastor? E assim, como é bom amar quem nos ama. Eu lembro quando a Ingrid ficou doente, e o pastor Eduardo, a pastora Suzy, o Marlo, a Deise, o apóstolo foi no hospital. Foram tantos assim, a gente era recém-conversado. Isso não foi nessa UTI agora não, porque essa UTI faz um mês mais ou menos, tá? Foi outro processo da mesma pessoa que estava internada. Então vocês veem o processo como é. Aí eles foram, a gente era recém na igreja, né, pastor? E o pastor estava fazendo diálise. E eu falei assim, o pastor ele poderia falar, não, eu não posso ir. Mas foi o primeiro a ir no hospital. E aí ali ele já ganhou eu e meu esposo e a minha família, né, amor? Aí o pastor e a pastora, o Marley, a Deise. E a partir daquele dia, a gente pôde confiar em uma família que o Senhor tem nos entregado. Tem nos ajudado a cuidar com oração. Amém? Glória a Deus. Vamos nos levantar. Vamos querer ser cheio do fogo do Espírito Santo. 2 Crônicas 7:14 fala assim: então se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e os farei o país progredir de novo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, meus queridos, vou chamar todos vocês aqui na frente. Todos vocês aqui na frente. Porque o céu vai se abrir. E a graça vai ser manifestada. Vem, minha irmã, vem. Vamos receber. Vamos acordar. Meus queridos, hoje você tem o poder de falar se você é o insensato ou se você é a prudente, né, irmão? Se você quer ou se você não quer. E eu acho que todos aqui querem, né, pastora? Todos aqui a gente quer mais. A gente quer intimidade, a gente quer entrega, a gente quer o renovo, a gente quer a transformação. Então vamos orar com toda essa intimidade, vamos clamar, porque a palavra fala: se o meu povo se chamar pelo meu nome, se arrepender, eu vou prosperar, eu vou transformar, eu vou fazer o novo acontecer. O Deus que restaurou o meu casamento, o Deus que restaura a vida das minhas filhas todos os dias, é o Deus da vida de cada um de vocês. É o Deus que manifesta o poder, é o Deus de graça. Vamos orar, meus irmãos, mas não é qualquer oraçãozinha não. Vamos orar como aqueles irmãos que oravam para que Pedro tivesse a graça da presença de Deus. Vamos orar, vamos pedir a plenitude. Quem puder encostar aqui no altar, o altar está cheio do fogo santo do Senhor, e cadeias vão cair, muralhas vão se despedaçar, porque o poder de Deus. Vou chamar o pastor,
Pastor Paulo, os pastores que estão lá na frente, vem aqui por favor orar pelos nossos irmãos. Vamos entrar em comunhão. Vamos orar numa intensidade de um corpo celestial, onde Jesus é a cabeça, que no Deus e nosso Pai. Nós, Senhor, nos alimentamos da Sua palavra, Senhor, e declaramos que, Senhor, nós vamos viver, Senhor, que nada e ninguém vai nos impedir, Senhor, de viver a Tua graça, de viver o Teu poder, a Tua santidade, em nome de Jesus. Pai, como Tua profeta nesta terra, Senhor, eu declaro, Senhor, o novo. Eu declaro que toda falência, Senhor, agora, Senhor, está caindo por terra. Oh, Senhor, abre portas, abre o caminho, Senhor, restaura o coração, restaura o amor, Senhor. Em glória, Bachura, ele canta lá, Bachura, ele canta lá, Bachura, ele Bachura, ele canta lá, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, o Teu povo clama, Senhor, o Teu povo pede, Senhor, para que o Senhor escute, o que o Senhor derrame, Senhor, graça. Pai, em nome de Jesus, opera o milagre, Senhor, faz o novo, Senhor, e que nada e ninguém saia vazio, mas que todos sejam prudentes nessa noite e receba, Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ele canta la baixo, ele canta la baixo, oh, rebaixo, ele canta la baixo, oh, ele canta la baixo, ele canta la baixo, ele canta la baixo. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? Teu braço é a ponte na escuridão, teus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em tuas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore e pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? Teu braço é a ponte na escuridão, teus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em tuas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não
não pede favor, não manda recados a pregador, decide em paz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore, pé, pule, chore e grite, irmã, acredite, esse Deus existe e luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide em paz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore, pé, pule, chore e grite, irmã, acredite, esse Deus existe e luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide em paz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore, pé, pule, chore e grite, irmã, acredite, esse Deus existe. Você luta por você. Da campanha que está em Salmos 107:16 fala assim: pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. É o Senhor quem está falando. Olha só, portões de bronze foram derrubados. Hoje eu e minha família estamos aqui para testemunhar, para celebrar que mais uma vez Jesus venceu. E mais uma vez você vai contar que Jesus venceu na sua vida. Jesus vence, Jesus é contigo. Ele é fiel, Ele te conhece. As pessoas, elas podem falar o que quiser, elas podem falar, elas podem te julgar, elas podem rir, elas podem desprezar. Mas como o Senhor fez com Davi, né, pastor? Esses dias eu recebi uma mensagem, a pessoa falar que na intimidade, na fraqueza, que ela não tinha nada para oferecer, mas que ela viu o amor de Deus por ela, levando pessoas que o Senhor preparou para cuidar dela. E o Senhor está preparando, minha irmã, pessoas para cuidar.
Como eu falei com a irmãzinha, o Senhor, Ele está colocando o chão para colocarmos os pés. O Senhor, Ele quer entrega, irmão. Ele quer a verdadeira adoração. Quando Ele te chamou, Ele viu o verdadeiro adorador. Quando Ele te chamou, Ele viu o verdadeiro adorador. Porque você falou assim: eu não sou capaz. Mas Ele viu o verdadeiro adorador. Ele vê em você os homens e as mulheres prudentes, sensatas, dispostos para adorar. Não é pelo que o homem fala, mas é porque Ele diz. Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele nos chamou, Ele nos escolheu para ir e fazer a obra por completo. Pastora, eu nunca vi um dom de amar como o Senhor dá para a senhora. Quantas vezes eu cheguei na igreja e eu queria um abraço da minha mãe, e eu recebi esse abraço da senhora, um abraço de verdade, um abraço de uma verdadeira adoradora. O abraço, ele cura, pastor. O abraço que o Senhor te dá todos os dias para te fazer vencedor. O cansaço, ele vem. Pedro cansou e dormiu, mas o anjo foi acordar Pedro, e hoje o anjo está acordando a senhora. Sou pequena, somos pequenos, mas Ele é grande e Ele nos faz mais que vencedor. A glória dele, Davi, é grande. Processos é necessário. Dores, Ingrid, é necessário, mas para forjar o nosso caráter e para sermos mais que vencedor, deixar as dores de lado, Bia, e pegar o milagre nas mãos do nosso Redentor, daquele, irmã, que tudo suportou para que tivéssemos um casamento abençoados, sarado, transformados. Amém, meus queridos. O Senhor é lindo, Ele é fiel. Amém, eu agradeço a oportunidade. Vou chamar o pastor Marlon aqui para nos dar a bênção. Como é lindo. Irmão, não desista. O Senhor é com você. Irmã, os seus sonhos é dele. Os seus problemas também é dele. E Ele é justo. Ele é juiz. Ele é médico. E Ele é Pai. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Que as palmas sejam para o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Que mover maravilhoso. Obrigado, pastora Andréia. Obrigado por ter trazido a palavra. Que Deus abençoe muito, Nossa Senhora, mas toda a sua família, pastor Alexandre, as meninas, que Deus abençoe profundamente. Meus irmãos, como ela falou, a gente passa por processo. O processo da vida tem momento que é tão doloroso, tem momentos que a gente passa sem saber o porquê está passando. A gente questiona a Deus, por que eu estou passando por esse processo? Mas é necessário. Como eu preguei a primeira vez aqui na minha vida, eu falei sobre processo. E o processo tem hora que é doloroso. Tem hora que a gente tem vontade de parar tudo. Mas vamos dobrar o joelho, falar com Deus, ter intimidade com Deus. Porque somente assim Deus nos responde e Deus nos dá vitória. Então, não perca a oportunidade da próxima segunda-feira. Rompendo as trancas financeiras. Quem não tem trancas financeiras na nossa vida?
quem tem hora que você fala, meu Deus, está faltando para mim pagar aquela conta de luz, aquela conta de água. Então, traga um amigo seu. Você que está em casa, não perca a oportunidade, vem estar aqui presente. Vai estar um pastor aqui, que ele passou, como eu disse, um processo na vida dele muito grande. E eu creio que ele vai ter uma palavra abençoada direto do trono para você, para destravar essa tranca financeira da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Marco, por favor, vem aqui dar a oração e a bênção apostólica em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Marcos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Tenho certeza que nós vamos sair daqui, Senhor, diferentes de como entramos, Pai. Que a Tua palavra seja ministrada no decorrer dessa semana e que possamos ter uma intimidade contigo. E que possamos, Senhor, colocar a nossa vida cada vez mais no Teu altar, para receber do alto, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações, para aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Continua falando, Senhor, todas essas segundas-feiras. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção dobrada para as nossas vidas. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a tua mão. Que o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo e a presença maravilhosa de Jesus possa estar contigo hoje e sempre. E que a presença do Senhor nunca venha faltar na tua vida. Em nome de Jesus, vá na paz do Senhor. Aleluia.